Alô galera, câmbio 1, 2, 3. Sempre quis falar isso. Então galera, eu tô aqui na Jordânia, mostrando pra vocês aqui onde eu trabalho, aqui na cidade, né? Só que tá noite, dá pra ver a mesquita lá no fundo, que, cara, ela toca 6 vezes ao dia, eles começam a rezar. Então galera, vou falar um pouquinho aqui da Jordânia. A Jordânia é um país aqui do Oriente Médio, né? Ele não pertence ao Golfo. É um país pequeno, tem tipo 9 milhões de habitantes, deve ser tipo Rio de Janeiro ou menor até. Ele é um país que é um país calmo, né? Ele faz fronteira com a Síria, com a com o Iraque e com a Arábia Saudita, né? Fronteira mesmo, né? Muito perto. Só que devido a ter uma base americana aqui, ser um lugar estratégico, é um país super calmo, é um país super relax. Apesar de você ligar o jornal todo dia de manhã e você ver na TV explodindo tudo que é canto ao redor. Mas aqui é realmente muito calmo, apesar de tudo, né? É um país que, ao contrário dos outros países aqui do Oriente Médio e do Golfo, não tem petróleo, né? Não tem recursos naturais ricos, né? Então é um país que ele é um país que podemos dizer que é um país pobre comparado aos países daqui, né? Mas ele é um país que é até desenvolvido, né? Ele é bem ocidentalizado, ele, como é que se diz? Ele é bem aberto, né, comparado com os outros países aqui do Oriente Médio, mais aberto até que Dubai, né? Aqui as pessoas não usam abaya, as mulheres não usam abaya, usam se quiser, ninguém é obrigado a usar. E, cara, é um país normal, como não vou dizer que nem qualquer outro, mas é bem vive, você vive na boa aqui, sem muito problema. Se você vier também aberto a novas experiências, né? Se você está achando que está indo para os Estados Unidos, você não está indo para os Estados Unidos, você não está indo para a Disneylândia, você está vindo para um país do Oriente Médio, que nos padrões do Oriente Médio é um país bem aberto, bem bacana de se trabalhar, de se viver. Então, continuando um pouco aqui. O país ele tem basicamente a capital, que é Amman, onde eu trabalho, né? Que desses 9 milhões tem 6 milhões de pessoas. Eu estou falando, cara, meu inglês é mais ou menos, meu árabe é ridículo, meu português é um pouco melhor que o inglês. Então, você já sacou. Eu lealto tudo em inglês, eu já estou lealtando em árabe porque eu já sei como é que faz as quebras. Mas às vezes eu posso fazer como é que se diz? Uma quebra meio errada da palavra, né? Então, alguém me ajuda aqui. Alguém me ajuda quando eu tenho que fazer as quebras. Aqui tem muito trabalho, muito print, né? É um mercado que, cara, é quase 80% print e filme, né? Você tem digital, o que eles chamam aqui de mercado de fazer digital, fazer qualquer ativação, é muito mais, como é que se diz? É muito mais Facebook, post, Instagram, cara, na boa. Isso não é muito bem o que eu esperava de fazer em digital, fazer alguma coisa diferente. Mas tá de boa. Como experiência, cara, toda essa parada vale a pena. Eu acho muito maneiro, né? É estranho você lealtar em árabe e sair quebrando, porque você sente que está esquisito alguma coisa, né? Eles dizem que são super bem-humorados, né? Porra, eles realmente, você anda na rua, pega um táxi, parece que você está pegando um táxi com um mando de motorista carioca. É todo mundo malandro, todo mundo esperto. E estão sempre felizes, super receptivos. E meu diretor de criação falou assim: a gente gosta do humor brasileiro, porque vê muita publicidade. Porra, mas eu tento aqui fazer alguma coisa mais puxada para o humor, bate sempre, porra, em alguma questão cultural, né? Tem sempre essa lance da questão cultural que atrapalha um pouco, mas ao mesmo tempo ajuda porque te enriquece de alguma maneira, porque você aprende uma coisa nova, né? Eu tenho que dar uma volta para chegar onde eu estava querendo, mas sem ser dessa maneira. Então isso é interessante, isso é bem bacana. Mas eles são pessoas bem-humoradas até, né? Mas no trabalho em si, na publicidade é um pouco mais difícil. No Egito já é mais, os caras são super abertos à comicidade, sabe? Eles têm muita mais liberdade nesse quesito de fazer humor na propaganda, né? Como na maioria dos países do Oriente Médio, né, ao contrário dos países da Europa e do próprio Estados Unidos, eles têm muito interesse na vinda de estrangeiros para o mercado daqui. Por quê? Porque é um mercado que está em ascensão, né? Tá fervilhando, e eles sabem que para as coisas acontecerem tem que ter facilidades. O visto você consegue chegando no aeroporto, você paga
20 merreca e o cara te dá o visto ali na hora. E a agência depois arruma para você sem nenhum problema, é muito fácil. Eu trabalhei no Catar também. No Catar tinha, na criação da agência, na TBWA, tinha 4 mulheres. 2 francesas e 2 italianas. Uma libanesa, sabe? É super relax, não tem muito problema. Apesar das pessoas acharem, ter essa impressão, essa imagem de que o mercado, de que os países, né? A gente vê na TV, vê no jornal, porra, todo mundo andando de preto, coberto. Cara, até pode ter andando coberto, mas é gente como a gente, não tem muita diferença assim. Essa história, o cara, a mulher anda atrás do cara. Eu vi pouca coisa desse tipo. Aqui não tem. No Catar, que dizem que é bem mais fechado, né? Só é mais aberto que a Arábia Saudita. Nem lá acontece isso, sabe? E tem muitas mulheres na criação, ao contrário do Brasil, por exemplo. Aqui na Yang a gente tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, num time de, sei lá, 12 pessoas, você tem 6 mulheres. Metade, 50%, né? É muito mais, porque também tem uma coisa, não é visto como uma profissão, propaganda, não é uma profissão vista como uma profissão séria, porque os homens vão fazer direito, engenharia e essas coisas. Não é que eu estou planejando, né? Eu sempre quero algo mais, né? O que eu tinha para fazer aqui, eu já fiz. Tem como fazer mais? Se não tiver como fazer mais, eu vou sempre querer mudar, né? É da minha personalidade isso, sabe? Não é porque eu não gosto, não é porque não sei o que, é porque eu acho que eu já fiz o que eu tinha que fazer de repente. Aí fiquei com a chave da agência. Hoje porque eu estou aqui com vocês, mas normalmente eu sou o último a sair. Isso é outra coisa muito engraçada aqui, né? As pessoas das 6 horas, o nego vai, solta a caneta e vai embora. Não adianta que o nego vai embora, né? E a entrada seria 9 horas, o nego chega às 10h45. Na hora para entrar, eles chegam na hora que eles querem. Na hora para sair, sai 6 horas em ponto. Se eu penso para a Europa, Estados Unidos, ou ficar pelas Arábias. Eu queria ficar mais por aqui, pelo Oriente Médio ou até pela Ásia, que são mercados emergentes, né? Ou a Europa, sinceramente eu considero a propaganda feita em Londres, né? Uma propaganda foda, é uma das maiores que tem, né, do mundo. Agora o resto da Europa, cara, você tem espasmos, assim, na minha opinião, né? Tem espasmos. Você tem a Alemanha fazendo um trabalho bacana, mas não é em todo lugar. Você tem, cara, Amsterdã, né? Lógico. Mas acho que a Europa olha muito para dentro dela, né? Enquanto o Oriente Médio e a Ásia estão olhando para fora, estão criando uma cultura publicitária não própria deles, mas multicultural, porque está vindo gente do mundo inteiro. A Europa fica muito fechada nessa de a gente trabalha aqui com a gente olha aqui para a gente é isso. Eu acho que me parece ficar um pouco centradinho naquele mundinho deles ali, é minha opinião. Trabalhei em Portugal 1 ano e eu achei isso, né? E não só Portugal, eu vejo trabalho de outros lugares, conheço amigos de outros lugares também na Europa. Até você trabalha na Europa, você sabe que é um pouco por aí. Dependendo da agência e do lugar, você consegue fazer muita diferença. Senão, você tem que, cara, ir para Londres, Amsterdã e tocar alguns lugares que você sabe na Europa que são legais, pontuais. Mas eu acho o mercado europeu mais ou menos. Estados Unidos é um lugar que eu acho foda, mas não é um lugar que não me enche os olhos, cara. Não sei porquê, eu não tenho essa onda de, quero trabalhar nos Estados Unidos. Como é que é o mercado para ilustradores aqui? Vou te dizer aqui na Jordânia, em Dubai e no Catar. Cara, eu tenho trabalhado bastante com ilustradores, até brasileiros. Trabalhei com os alemães e com os brasileiros. Cara, indiquei os caras para Dubai e para o Catar também. Cara, é muito melhor do que eu acho que no Brasil, sabe? E as pessoas não tem aquela mão de vaca, porra, o ilustrador, o cara brasileiro, vou pagar. Não, cara, quanto é, vamos ver e pronto, tá resolvido. Bem, a vida fora da agência, cara, é uma vida, cara, normal, porque como eu te disse, aqui é bem ocidentalizado, bem dia a dia, tipo, não é que nem o Rio de Janeiro, que nem São Paulo, que nem Londres, Lisboa, mas cara, um dia a dia normal. Você sai daqui, você pode ir no bar beber com seus amigos. Não tem tipo aquela história que tem no Brasil da gente sair com a galera da agência para não tem. Aqui acabou, as pessoas não querem nem mais se ver, porque uma vez eu perguntei, eles falaram assim, olha, eu já vejo você o dia inteiro, cara, eu não quero mais ver vocês. É tipo isso. Eles gostam muito do criativo, do cara do Brasil, né? Porque a gente, cara, se criou, por exemplo, eu vim do Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro é um mercado pequeno, não tem grana para fazer nada. Você vai para um mercado maior onde tem grana, cara, você consegue fazer fácil, com o pé nas costas, mais fácil. De repente é um pouco mais difícil de aprovar, mas você vai conseguir fazer.
e você acaba conseguindo aprovar. Se você for apresentar para o cliente, se você... Tudo bem que o cliente também, às vezes, é um cara difícil, porque nunca te viu, mas eu fui apresentar campanhas, cara, o cara do McDonald's, eu apresentei uma campanha para o McDonald's. Os caras ficavam rindo, não sei se da minha cara, da campanha que eu apresentei, ou do jeito que eu apresentei, mas no final acabou que ninguém levou a concorrência. Mas o trabalho que a gente fez foi elogiado, foi bacana, foi diferente, porque é totalmente diferente do que eles estão acostumados a ver. Então tem mercado para o criativo, para o ilustrador, para o fotógrafo, para quem quiser, cara. E as agências têm área de branding? Bem, todas as agências, cara, têm uma área de branding, mas, por exemplo, quando eu estava no Catar, a TBWA me contratou porque eles disseram que queriam ter um diretor de arte mais voltado para a área de propaganda, de publicidade, né? Uma pegada diferente da que eles estavam fazendo lá. Eu falei, por que eles estão falando? Eles me falaram que eu tinha que ir para lá, eu fui, só que era uma agência de brand e design, e eu não é o meu barato, sacou? Então eu preferi sair fora. Mas tem agências específicas de brand e de design, né, aqui no Oriente Médio, sacou? E o maior erro em portfólio, porra, cara, tem vários. Tem erros, tipo, não é erro, né? Eu acho que é peças demais, sabe? Ou então é peças de menos. Já vi gente chegar com 5 trabalhos. 5? Eu falei, pô, 5 não, gente. 5 é pouco demais, né? Ou então o cara chega com 50. 50 é exagero, né? 30, 40, é muito também, sabe? Você começa a perder, ou você perde a paciência, porque é difícil manter um nível muito elevado assim, tendo um volume muito grande de trabalho. Como da mesma maneira é muito difícil você ter 5 trabalhos muito foda, a não sei que você seja um cara, porra, leonado pra cacete, não vai ter, cara, é muito complicado. Tipo assim, eu tô entendendo como é que a agência exige de mim. A agência exige o que ela tinha antes de eu chegar aqui. Fábio, não, eu, criativo do Brasil ou de outro lugar. A gente está chegando com uma bagagem nova, diferente. Então, para eles, no primeiro momento, eu não vou dizer que é um choque, mas eu lembro que eu apresentava campanhas aqui pros caras, os caras ficavam assim, porra, tipo, tá querendo me fuder? Eu apresento 3 palitinhos, o cara chega aqui com tudo lealtado e pronto. Também eu tenho essa cultura, eles tinham essa cultura muito no Brasil, você apresenta quase tudo pronto, lealtado, arrumadinho, bacana, legal, né? Os caras aqui apresentam tudo meio a bangu, né? Então, eles já saem na desvantagem. Eles começam a correr atrás e isso vai mudando a realidade da agência, do profissional, de todo mundo que está aqui em volta da gente. E a gente também aprende da mesma maneira. Sempre aprende. Todo mundo. Eu aprendo, os caras aprendem. E é legal isso. Eu, antes de sair do Brasil, eu fiz uma lista enorme de pessoas com quem eu queria falar. Eu mandei e-mail, cara, sei lá, 50 e-mails, sem ser tão invasivo, mas mandava e-mail falando, me apresentando, contando uma historinha minha. E, cara, a maioria, vou dizer que não respondia, mas bastante gente respondeu. E ficou legal. Tipo, eu adicionei depois no LinkedIn, trocava ideia com os caras depois. Mesmo vindo pra cá, eu mantive sempre contato, porque acho que é chato você procurar uma pessoa, falar com essa pessoa e depois essa pessoa te der um retorno, você conseguiu alguma coisa ou mudou graças a alguma coisa que esse cara falou, mesmo que não seja isso, você nunca mais procura o cara. Eu acho isso meio chato. Só procura de novo quando você precisa de alguma coisa. Vocês têm férias, pagam muitos impostos. Tipo assim, férias tem, normal. É tipo, que nem no Brasil, mesma coisa, né? Impostos no Golfo é 0, né? Você recebe a grana, não paga imposto nenhum. Aqui paga imposto, mas é muito pouco, né? E você recebe depois, quando deixa o país, parte desse imposto. Direitos e deveres, você tem um contrato que é assinado entre você e a agência, né? O seu empregador. E é bom você sempre ler ele inteiro, né? Legal, bacana, para entender, para não depois ser pego de surpresa e falar, porra, mas como assim? O mercado da Jordânia é um mercado, sendo bem sincero, é um mercado fraco, né? É um mercado fraco, tipo assim, se você comparar com Dubai é a grande estrela do Oriente Médio, né? É um mercado que, primeiro que o país, o Emirate tem muito mais dinheiro, né? Então os caras começaram muito antes de contratar gente, não sei o quê, então é muito mais desenvolvido. As outras agências aqui são muito devagar, eu não sei quase nada do que eles fazem. Agora, como funciona a área de arte e finalização fora do Brasil? Bem, a finalização, ela ficava aqui do lado, aqui, agora teve uma mudança, é que nem no Brasil, só que eu me lembro que eu trabalhei numa agência no Rio, chamada Agência 3, que tinha um volume abissal, anormal de finalização. A gente fazia folheto imobiliário, fazia uma porrada de coisa, muita coisa. E tinha, sei lá, 4 caras. E rodízio, 4 de manhã, 4 à tarde. Aqui você tem, sei lá, 8 finalizadores
e tipo, você manda um arquivo pro cara em design, o cara fala assim, você mandou o arquivo errado. Eu falei, cara, mandei nada errado. Como mandou? Você mandou em design. Eu falei, e daí? E daí que eu só sei usar Illustrator. Eu falei, cara, mas aí é um problema seu, não é um problema meu. Sacou? Eu uso o programa que eu quiser. Ou então você manda um arquivo em Photoshop, o cara reclama. Mas tem umas maluquice dessa. Eu entrego, você manda, pede o cara recortar alguma coisa. É um pouco diferente, sacou? Aqui a finalização, ela tem o chefe da finalização lá, e se bater lá o cara disser que não vai acontecer, aí você tem. É um problema, você se estressa um pouco. A gente cria em árabe ou em inglês? Isso é uma pergunta até interessante, porque eu entendi o que você está dizendo, mas vou te dizer como é que funciona. Eu sento, vamos dizer, estou eu trabalhando, eu trabalho muito sozinho, né? Mas eu trabalho às vezes com o Glauco, que é o outro diretor de arte que veio do Brasil, né? Mesmo ele sendo diretor de arte, a gente senta para trocar ideia, porque a ideia não é do diretor de arte, do redator, a ideia pertence ao criativo como um todo, né? E a gente, quando senta com algum desses caras daqui, né? Eu sento às vezes com a redatora, tem redator árabe e redator em inglês, né? Aí quando tem um job que é só em inglês, o cara tá fora, ele fala assim, cara, eu falei, olha só, a ideia, o que a gente vai criar, pode ser independente, pode ser em árabe, em inglês, em português ou em marciano. Isso independe, sacou? Então, depois que tiver formatado, isso foi formata para o árabe, formata para o inglês, sacou? É meio isso, não tem muito árabe, criar em árabe ou inglês. É isso que eu estou tentando falar com eles, mas é um pouco difícil, mas eles se irritam até com isso às vezes comigo. Eles dizem que eu sou grosso, porque eu explico uma, duas, três, quando começa a explicar a quarta vez eu já comecei a ficar irritado, né? Mas eu tenho que entender porque também os caras trabalham assim há alguns anos já, né? Muito antes de eu chegar. Então, eu é que tenho que me adaptar aos caras, não eles se adaptarem a mim. Mas é isso, a gente cria, acaba criando em inglês, a ideia depois apresentada em inglês, mas cria essa ideia em qualquer idioma que seja, né? Nem que seja um rabisco, né? E eu explico pro cara ali qualquer coisa. É meio por aí. Contar um pouco para vocês da minha trajetória antes de chegar aqui na Jordânia. Eu sou carioca, né? Trabalhei durante muitos anos, a maior parte da minha vida, no Rio de Janeiro. Aí um dia eu recebi uma ligação de um cara chamado Diogo Melo, que era o diretor de criação da Fischer Portugal e que o último emprego dele aqui, emprego não, o último vez que ele trabalhou aqui aí no Brasil foi na DM9, Rio, né? Ele me ligou e falou assim, cara, eu queria conversar contigo, eu queria saber se você tem interesse para Portugal. Eu falei, cara, ok, vamos conversar. Eu conversei com o cara, foi tudo muito rápido, né? E fui para Portugal. Trabalhei um ano na Fischer Portugal, e pô, foi uma experiência do cacete, foi a minha primeira experiência fora do Brasil, né? Foi muito legal. Só que a agência, porra, não me providenciou visto. Eu entrei como turista, e o visto ficou correndo em paralelo. Foi uma confusão, mas deu tudo certo. Foi legal primeiro porque eu não falava inglês, né? Hoje em dia eu falo inglês mais ou menos, mas falo, as pessoas me entendem. Mas eu estava morando em Portugal, falando com os caras, na boa, português, apesar de ser diferente, né? Você, no começo, tem um choque, assim, porque não é a mesma língua, é parecido. E fiquei um ano lá, mas estava aquela crise já, porra, que já vinha desde 2008, 2009, aí pegou ali, 2010, assim, deu uma rabetada, eu falei, cara, eu não vou ficar aqui não. Começou porra, nego ser mandado embora, e eu falei, cara, não vou ficar aqui nessa porra não. Eu voltei pro Brasil. Fiquei um ano em Portugal, voltei pro Brasil. Aí deu um tempo, fui trabalhar em Brasília, né? Fizeram uma proposta para trabalhar em Brasília, que é um mercado super fechado também. É um mercado que é difícil de entrar, paga-se muito bem, mas é muito difícil de entrar. Eu entrei porque me chamaram, porque ninguém queria trabalhar naquela agência, que era a Lowe, né? Porque o cara da Lowe era muito complicado. Beleza, aí eu saí da agência, o cara eu saí da agência, né? Eu pedi para sair, porque eu recebi uma proposta, fui para a Propeg, e quando a Propeg demitiu uma galera, eu saí fora e apareceu uma vaga, porra, para onde? Para Polônia. Aí eu já estava falando inglês, mais ou menos. Quando eu estava na Propeg, eu resolvi estudar inglês, né? Tive uma professora particular, super gente boa, e só queria só fazer conversação, né? Eu tinha estudado inglês no colégio, quando era moleque, e comecei a estudar inglês de novo, já macaco velho, pô, com 45 anos, olha só. 45 anos. Aí, pô, a minha professora de inglês era super maneira. Ela era uma menina que era de Singapura, tinha morado na Rússia
e depois na Espanha. E eu falei, porra, do cacete. Aí comecei a ter aula com ela, foi legal. Aí fui pra Polônia, já estava falando um pouco do inglês, fui pra Polônia e fui, né? Fiquei lá fazendo uma concorrência, voltei. Ah não, fiquei na Polônia, voltei. Aí depois acabei vindo pra cá, para o Oriente Médio, que era pra onde eu estava querendo vir. Quem tem passaporte europeu tem mais facilidade. Rafaela Vinotti. Vamos lá, Rafaela. Quem tem passaporte europeu tem mais facilidade. Bem, depende. Eu tô aqui no Oriente Médio, né? No Oriente Médio tanto faz. Na verdade, acho que não faz diferença nenhuma, né? Na Europa, certamente. Mas aqui eles agilizam, que nem eu comentei no começo. Eles têm maior interesse na vinda de pessoas de outras nacionalidades para fazer o mercado borbulhar e crescer. E ao invés, que nem eu comentei também, de ser que nem na Europa, que é muito fechado nele mesmo, você não tem uma cultura, vamos dizer assim, do Oriente Médio, você tem uma cultura que está sendo criada, formada por gente de todos os lugares do mundo. Então é muito maneiro. Não, aqui não faz diferença você ter passaporte europeu. Você eles não vão pedir, eles vão arrumar para você o passaporte, o visto aqui, independente de onde você seja. É muito, muito simples. No aeroporto, que eu disse, você consegue. No Catar, mesma coisa, onde eu morei, os caras te dão o visto em... Você entra com o visto, eles trocam lá dentro em 3 semanas. É muito rápido. Muito rápido, muito simples. De novo, porque eles querem mão de obra de fora. E eles adoram criativo brasileiro, né? Graças ao Marcelo Serpa e companhia que, porra, fizeram o nome da propaganda brasileira, o Washington Oliveto e companhia, cara, eles abriram porta para todo mundo, cara, né? Então tem muita gente vindo, e hoje em dia tem muita gente vindo. Se você contar aqui o número de brasileiros não na Jordânia, mas no Catar, em Dubai, é muita gente, muita gente, sabe? É muita gente. E fazendo bonito, né? Porque a gente sabe fazer. Se uma coisa que a gente sabe fazer direito é propaganda, né? É vender o que tem que vender e fazer bacana, fazer legal. Como é que trabalhar numa cultura totalmente diferente? Cara, é muito legal, porque da mesma maneira que é enriquecedor para os caras aqui ter uma pessoa de fora, pra gente é legal, é muito bom porque, por exemplo, eu trabalho em propaganda há muito tempo, porra, tô imerso na cultura da gente aí, né, do Brasil, e quando chego aqui, pum, é quase começar do zero, tendo uma experiência e absorvendo uma coisa nova, é bem legal, vale a pena. Se você procurar, tem muita vaga para quem trabalha com branding. Porque eles aqui, por exemplo, aqui na agência tem, porra, chega no briefing, precisamos fazer branding. O que eles chamam de branding não é branding aqui, na minha agência aqui, na Yang. É outra coisa, sabe? Eles não estão trabalhando, porra, a marca, é outra coisa. Os caras estão botando pôster, adesivo, não sei aonde, na parede, estão falando, estou fazendo bem. Eu acho que é um pouco mais do que isso, né? Mas tem lugar sim. Se você procurar, tem lugar na boa. Aqui onde eu trabalho, na Jordânia, a Jordânia é um país do Oriente Médio, mas ele não pertence ao Golfo. Então ele não é um mercado rico, né, digamos assim, como Dubai, Catar, Abu Dhabi, né, esses Emirates. E ele paga menos do que esses lugares. Mas em contrapartida, o custo de vida aqui é bem mais baixo do que nesses outros lugares, né? Aqui você pode procurar morar num apartamento que custe, vamos dizer, 500 dinheiros ou num apartamento que custe 3.000 dinheiros. É uma opção sua. Em Dubai, você vai morar num apartamento que custe ou 3.000 dinheiros ou 3.100 dinheiros. Ou seja, você está fudido. Você ganha muito, mas você gasta muito. Não estou dizendo que você não vai conseguir juntar uma grana, mas é diferente, né? A relação de custo-benefício, acho que é muito de quanto você ganha e quanto você gasta, quanto é o seu custo de vida. É essa conta que você tem que fazer, né? Tipo assim, porra, estão me pagando 1.000, mas estou gastando 20. Pô, estão me pagando 100 mil, mas estou gastando 99, sabe? É um pouco isso. Acho que é mais por aí. Muitas das vagas que eu vejo, que eu comentei aqui até, não falei por alto que tem vagas, né? Eu falo com amigos meus, é o seguinte, você tem que... Essas vagas hoje em dia, cara, estão espalhadas. Por exemplo, o The Bridge tem vaga, né?
você vê, é mais voltado para a Europa, você consegue ver com eles. Aqui no Oriente Médio, você consegue, ou conhecendo algum cara que seja um brother teu, né, que você trabalhe, eu conheço já uma cacetada de negro, ou você, pelo LinkedIn mesmo, você consegue, sabe? Você tem que ter uma conta, tipo assim, as pessoas hoje que não estão presentes, vamos dizer assim, até no próprio LinkedIn, nas mídias sociais, no LinkedIn principalmente, eu acho, né, eu diria. Você não tem um contato com as pessoas, você consegue saber sobre tudo. E o LinkedIn tem gente que acha que é muito... Eu estava conversando com um amigo meu que está em Hong Kong, né, é diretor de criação da Macan em Hong Kong. Ele falou, eu não uso o LinkedIn porque eu não estou procurando emprego. Eu falei, cara, mas eu não uso o LinkedIn porque eu estou procurando emprego. Eu uso o LinkedIn porque tem artigos que eu curto, tem pessoas que falam e eu gosto do que elas falam, então eu estou sempre lá, troco ideia com muita gente, é muito assim, né? E você acaba conhecendo alguém que um dia você pode falar para o cara assim, olha, tem uma vaga, eu estou querendo sair, ou então o cara te procura e te propõe. É muito assim que acontece, né? É muito por aí. O próprio The Bridge, cara, não é só vaga, você tem que ter conteúdo, né? Eu acho que é uma das... são as mídias sociais que eu mais uso hoje. Eu uso muito o LinkedIn, sobre muitos artigos, sobre tudo. Eu uso o YouTube, eu assino alguns canais, tipo, porra, é foda, é sensacional, né? Você consegue, eu trabalho, com fone, se eu não estiver fazendo nada muito que precise queimar os neurônios, ouvindo o nego falando, sacou? É muito por aí. Mas o LinkedIn realmente, e nesse aspecto hoje em dia, eu acho ele bem bacana, né? De conteúdo, de você procurar pessoas para trocar ideia, até para se candidatar a alguma vaga, sabe? É muito amplo, muito bacana. Como é que funciona aqui em relação a festivais, essas coisas? A gente, isso foi um dos motivos de eu ter vindo para cá também. O diretor de criação, ele tinha acabado de entrar uns 2 meses antes de mim, 3 meses. A gente conversou, ele falou assim, olha, eu tenho uma missão aqui, era uma missão ingrata até. O Tony Granger, que é o CCO, né, da Young lá do mundo, né, lá em Nova York, mandou um parecer, né, dizendo que todos os países aqui do Oriente Médio, mais o norte da África, teriam que ter ao menos um shortlist ou um leão de bronze, no mínimo, para fazer bonito e não dar... Ele falou assim, dá merda depois do festival. Cara, meu diretor de casa, a gente aqui na Jordânia, cara, eu nunca tinha ouvido falar do mercado da Jordânia. Sinceramente, zero, nunca tinha ouvido falar nada. Aí eu vim pra cá, o cara me deu essa liberdade, falou, cara, a gente precisa, eu preciso, o que você quiser. Aí eu fiz o que eu quis, né, digamos assim, dentro dos limites do possível, né. Eu, comecei a produzir muita coisa, aí eu tive ajuda de, cara, muita gente legal, fornecedores que eu conheço do Brasil, né, porque eu fui trabalhar eu não tenho tempo de errar, eu tenho que trabalhar com gente que eu conheço e com gente que eu confio, né. Tem um fotógrafo que trabalhou que fez praticamente, se não fez todos os trabalhos da gente aqui, que é o Adriano von Markendorf, um cara muito foda, né? O cara meteu com a gente, imagina, um país que tinha 0 em prêmios, em tudo, archive, qualquer merda, os caras, a gente conseguiu botar 2 shortlists em Cannes, cara, parece que é pouco pra você ver Brasil, tem 100 leões, não sei o que, mas 2 shortlists num país que nunca teve nada, e ainda conseguimos, até agora a gente tem 9 trabalhos, 11 trabalhos na archive até agora, desde que eu entrei aqui. Então a gente está fazendo, cara, está começando a fazer. O tal Tony Granger mandou uma mensagem para a agência, né, para o diretor de criação, o cara me chamou lá para ver, chamou o Glauco, dizendo que não esperava, sensacional, ótimo, maravilhoso, ano que vem que é um leão. Aí fudeu, né? Agora a gente tem a obrigação de ano que vem ter um leão. Mas tudo bem, faz parte, é bacana. Então é isso, galera. Vou nessa. E qualquer coisa vocês podem entrar em contato sem problema nenhum. Valeu? Abração, desligando. 1, 2. Ai, eu não posso mexer a mão. 1, 2, 3.